Bom dia, Vanusa, é exatamente isso. Quem convence, enriquece. A partir de hoje nós vamos dar uma sequência com resumos de livros que são bem interessantes nessa área da comunicação, do desenvolvimento pessoal e profissional. Para você que gosta de boas leituras, para você que gosta sempre das dicas que eu dou todas as semanas com relação aos livros, com relação à boa comunicação, a comunicação de excelência que impacta você em qualquer lugar, a partir de hoje nós vamos falar sobre isso. E eu trago em primeira mão aqui para vocês, eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem, Quem Convence Enriquece, de Napoleão Hill. Esse livro já tem um tempinho que foi escrito, na década de 70. E o Napoleão Hill, ele já escreveu vários livros, principalmente nessa área da liderança, da comunicação, da persuasão. E realmente esse livro ele traz princípios que vão te transformar para que você possa ser um profissional ainda mais impactante. Então é muito importante que você possa conseguir ter todas as informações a respeito do que esse livro trata, como você pode de verdade convencer, porque antes de você vender, antes de você falar sobre um determinado produto ou serviço, você precisa também aprender a persuadir, aprender a falar da melhor forma correta. E aí vamos que vamos. Hoje eu te trago como frase inicial uma frase de Angelo Brewin que diz o seguinte: o caráter é o meio mais eficaz de persuasão. Não adianta você querer convencer, ser aquele vendedor, professor, palestrante falante, mas infelizmente não ter caráter. A gente precisa trabalhar isso principalmente, porque quando você perde a credibilidade, perde a confiança, dificilmente você vai conseguir reconquistar. E vamos que vamos para as nossas dicas de hoje. A primeira dica é para falar quem é Napoleão Hill. Esse cara que fez esse livro, ele é um pesquisador, então ele não é qualquer pessoa, ele dedicou mais de 20 anos estudando as fórmulas de sucesso, para saber, principalmente com os líderes, empresários, empreendedores, pessoas de sucesso das décadas de 30 a 70, como elas conseguiram vencer na vida. Então ele já escreveu vários best-sellers, eu vou trazer outros livros dele também aqui para vocês, e ele deixou um legado. Esse livro, Quem Convence Enriquece, tem muitas informações. Logicamente que em pouco tempo aqui não vai dar para falar de tudo sobre ele, mas já vai deixar aqui um gostinho para vocês entenderem um pouco mais. Então o que ele fala nesse livro é sobre a importância da persuasão. Primeiramente sobre o sucesso, porque você pode conquistar objetivos pessoais e profissionais a partir do momento que você desenvolve essa boa comunicação, esse poder de influenciar, de moldar, ou seja, de saber persuadir as decisões, as opiniões de todas as pessoas. E principalmente a comunicação, que é a base de todos os relacionamentos profissionais. Se você realmente quer impactar, quer ter um bom desenvolvimento em qualquer situação, desenvolva a sua comunicação. A comunicação é o critério número 1 para a carreira profissional. E se você é um bom comunicador, se você realmente sabe persuadir, você vai conseguir abrir portas em qualquer lugar do mundo. E vamos para mais dicas aqui. O poder do entusiasmo é um dos outros itens que ele fala aqui no livro. Se você realmente quer convencer, quer realmente passar uma mensagem de maneira mais interessante, você precisa ter uma energia contagiante, é verdade, porque o entusiasmo genuíno ele vai transmitir confiança e vai despertar principalmente o interesse nas pessoas. Outra questão que ele fala é sobre o combustível mental, para você manter essa motivação, que mesmo diante de desafios, obstáculos, ser aquela pessoa que passa por momentos bem complicados, como todos nós passamos, mas saber ter aquele combustível mental para saber separar e também saber ter a resiliência passando por esses obstáculos. E ele fala também no livro da conexão emocional, ou seja, criar vínculos mais fortes com os clientes, colegas, com as pessoas que vão ser seus parceiros, em qualquer situação. Então, quando você cria esse entusiasmo, essa conexão emocional e esse combustível mental, você consegue realmente persuadir muito mais. Vamos para mais dicas que eu trago aqui hoje. Como a gente pode desenvolver essa mentalidade positiva? Napoleão Hill fala bastante sobre isso, gente, porque não adianta nada você não ter uma autoconsciência, ou seja, identificar padrões negativos de pensamento. Você conhece aquela pessoa que é muito negativa? Aquela pessoa que todas as vezes que você chega perto dela, eu estou doente, não vai dar certo, eu não consigo. Olha como que uma pessoa dessa consegue conviver bem, porque sempre ela está falando no negativo. Então a gente precisa substituir isso, trocar essas crenças limitantes por afirmações mais positivas. Ele fala muito sobre essa questão do poder do pensamento, das atitudes, porque também não adianta só pensar que vai dar tudo certo e não agir, tem que buscar correr atrás. Então tem que praticar e tem que também buscar se evoluir, ou seja, observando os seus resultados. E não adianta, ele fala muito sobre isso aqui, ficar se comparando com outras pessoas.
se compare com você. Será que você hoje é melhor do que ontem? E amanhã você vai buscar ser melhor do que hoje? Então, quando você desenvolve a mentalidade positiva, pensamentos, substitui por crenças limitantes e com afirmações positivas, trabalha isso praticando todos os dias e busca evoluir com cursos, palestras, treinamentos, buscando estar do lado de pessoas que vão te agregar, com certeza você vai crescer e vai enriquecer mais. Vamos para mais dicas de hoje. Ele fala muito nesse livro, gente, sobre vendedores. Se você é um vendedor, e quando eu falo vendedor, não é só vender produtos ou serviços. Você pode ser um vendedor de trabalhar com o seu próprio negócio, ou você se vender. Você é aquela pessoa que desperta atenção, que consegue captar o interesse das pessoas. Daí ele fala da importância de trabalhar o tom de voz. Por isso que é importante falar sobre esse tema, porque você tem que trabalhar a tua comunicação, tem que trabalhar as suas palavras, o seu tom de voz, a sua postura corporal, que isso também ajuda a convencer, mostrando interesse, demonstrando como você pode resolver determinados problemas e principalmente conduzir para uma ação. Ou seja, será que você é aquela pessoa que é proativa, que tem atitude, que busca fazer as coisas do jeito certo, com eficiência e com eficácia? Não adianta fazer, entregar, mas demorar para entregar. Você tem que entregar no tempo certo para realmente ter os resultados que você quer. Então, quando ele fala sobre isso, ele diz, desenvolvendo esse poder de persuasão, você vai conseguir vender muito mais, convencendo com honestidade, com caráter, com simplicidade, com bom humor, que também ajuda, com a simpatia. Tudo isso ajuda a convencer mais. Mais dicas que eu trago aqui para vocês sobre o poder da imaginação. Olha que legal. Nesse capítulo ele fala exatamente que nós podemos ter imaginação criativa. O que é isso? Você aprender a desenvolver novas ideias, novas soluções, principalmente para problemas complexos. Se você é aquela pessoa que não tem tantas ideias assim, converse com quem tem. A gente chama geralmente o nome chique, é brainstorming. O que isso quer dizer em português? Vamos pegar as ideias de cada um, vamos ver o que é interessante, tira ali aquelas ideias que são legais, o que eu posso fazer para vender mais, para ter um resultado melhor, e aí conversa com pessoas que podem te ajudar. Outra dica que ele fala sobre o poder da imaginação. Visualize aquilo que você quer. Visualizar é pensar mentalmente sobre o que você deseja alcançar. Uma apresentação eficiente, uma venda, uma viagem, seja o que for, porque você vai conseguir persuadir exatamente a partir do momento que você se visualiza. E tenha também empatia imaginativa, ou seja, você entender profundamente as necessidades e os desejos dos outros. Não adianta você querer vender só por ânsia e não imaginar, não perceber o jeito do outro. Lembra que eu falei há umas 2 semanas sobre calibração? Para a gente relembrar, a calibração é exatamente observar o outro, perceber, é o momento certo de vender ou é o momento, deixa para depois. Então a gente tem que ter essa empatia para entender se é o momento de falar, porque eu não vou chegar em determinadas situações querendo vender, e a pessoa não está ali no ponto. Então você tem que sempre observar todo o ambiente, observar melhor as pessoas para você realmente conseguir persuadir. Vamos para mais dicas. A gente pode construir confiança e credibilidade a partir do momento que você é uma pessoa consistente e congruente, ou seja, você precisa alinhar as suas palavras e as suas ações. Como é que eu vou conseguir vender se eu falo desmotivado? Olha, Vanusa, esse livro é bom. Você vai gostar, viu? Compra ele, compra esse produto. Não dá para ser você consistente e congruente se você fala uma coisa e tua expressão corporal é outra. Você tem que ter realmente o domínio do conteúdo, tem que conhecer. Quando você é convidado para falar de um determinado assunto ou para vender sobre um produto ou serviço, você conhece bem esse produto, você conhece bem esse serviço, a pessoa vai confiar em você, você mostra integridade, confiança, segurança, porque senão ela vai dizer, não gostei. Tá muito assim, aquela pessoa fala, esse produto, sabe aqueles vícios que nós temos? Isso não é legal. Então a gente precisa construir essa confiança, mostrar credibilidade a partir do momento que você usa as palavras corretas, o tom de voz e a expressão corporal. Mas vamos para mais dicas, porque nós podemos aplicar tudo isso no ambiente profissional, exatamente o que ele diz aqui. Você pode, melhorando a sua comunicação, usando essa linguagem corporal mais aberta, aquela pessoa mais simpática, eliminando os vícios de linguagem, conseguir
conseguir estar mais próximo das pessoas. E essa comunicação eficaz é muito importante, não só quando você fala, mas quando você também manda um áudio no WhatsApp, no Telegram, uma mensagem de áudio. Quando você manda uma mensagem de texto, tem muitas pessoas que são muito prolixas, então a gente precisa trabalhar isso. Ele fala também aqui no livro, quando você consegue persuadir melhor, você consegue negociar, buscando soluções para determinados problemas, principalmente no ganha-ganha. Não queira ser aquela pessoa que só eu quero ganhar e você não. E também ele fala sobre a questão de você persuadir sendo um grande líder, inspirar pelo exemplo. Ou seja, quando você comunica com uma visão clara, reconhecendo os talentos, as pessoas que convivem e trabalham com você, isso ajuda elas a entenderem. Vamos seguir o nosso amigo Edir, porque ele realmente é um grande líder. E para finalizar sobre esse livro, lógico que tem muito mais, gente. Esse livro é muito bacana, tem muitas dicas, tem muitas leis. Ele fala de 7 princípios aqui no livro que vão fundamentar a sua persuasão. Eu falei de alguns, mas tem muito mais. Olha só, 60 dias no mínimo para que você possa formar mais novos hábitos. No mínimo, em 2 meses, não é aquela questão, vou passar uma semana, só um fim de semana, fiz um curso, já estou tudo muito bem. Tem que treinar, tem que praticar. E 100% a mais você vai se comprometer quando você se dedica, quando você vai atrás, quando você se aprimora. Eu sempre digo, quem quer impactar nunca perde uma oportunidade de se aprimorar, de fazer boas leituras, de participar de um curso, de assistir uma palestra, de anotar, de praticar aquilo que você aprendeu. Porque não adianta, fez o curso, achou lindo, maravilhoso, recebeu ali o certificado, mas não praticou. Então, o que faz a diferença é quando você pratica e se dedica. E vamos para a nossa frase final, que eu trago aqui sempre para vocês, que persuadir é influenciar. Aquele que persuade consegue ter mais voz ativa, protagonismo em suas relações e também microcosmo na vida. Você consegue convencer e pode ser também através de uma ideia, de um projeto e uma visão de mundo, a partir do momento que realmente você, aquele líder, aquele comunicador, aquele vendedor, aquele professor, pastor, padre, enfim, não importa a sua profissão, não importa a sua área, mas se você consegue persuadir, você vai influenciar. E aí, logicamente, que é o que ele diz, quem convence enriquece, então é muito importante. Eu te trago sempre dicas de livro. Logicamente, esse livro que estava aqui nas minhas mãos é a primeira dica. Esse livro é sensacional, como eu falei para vocês. Você pode dominar melhor os seus poderes mentais, você pode aumentar a sua autoconfiança, melhorar a sua comunicação com as dicas de um livro. Gente, é tão importante a gente fazer boas leituras, porque quando você lê, você abre a mente para, opa, isso aí eu não sabia, vou anotar, eu vou praticar. Então, o livro do Napoleão Hill, que eu fiz aqui um resumão, te trata muito sobre isso. Outra dica de livro é como convencer alguém, olha só, Vanusa, em 90 segundos, em 1 minuto e meio. Você já convenceu alguém em 1 minuto e meio, ou menos que isso? Então é muito importante porque esse livro do Nicholas Bultmann, ele te traz várias ferramentas de programação neurolinguística para que você possa criar uma impressão, aquela impressão que vai impactar as pessoas. E a primeira impressão vai ficar e vai marcar. A gente precisa chegar impactando, é isso, Vanusa? Todas essas dicas você encontra no meu Instagram, Professor Jax. Lembrando que nessa quinta-feira nós vamos ter um encontro de mentoria, clube de oradores para todos os alunos que participaram dos nossos cursos, treinamentos e palestras. Quanta elegância, hein? Oh, não basta apenas se apresentar. Eu brinco muito com o Marcelo aqui. Você lembra daquela propaganda? Bonita camisa, Fernandinho? Eu lembro demais. Mas você também tá linda hoje. Você tá maravilhoso, como sempre. Agora é o seguinte, maravilhoso é você trazer todas essas informações e deixar mais claro ainda pra gente que esse convencimento é legal e ele te enriquece, principalmente quando você sabe usar as etapas ou quando você se liga nas dicas e coloca elas em prática. Exatamente. Tudo que você tem falado a cada semana, somado a quem realmente não está perdendo o nosso programa, está acompanhando o Jax e está vendo que as dicas são importantes para uma boa comunicação, vai se dar bem. Com toda certeza, em qualquer área. Seja você um empreendedor, está montando um negócio agora, como é que você vai conseguir convencer se você não cria um bom relacionamento? Verdade. Faz uma boa conexão. Primeiro você se conecta, depois você vende. E você tem que saber onde é que você está chegando, porque senão, de repente, você chega e pensa que vai convencer e vai perder tudo. Então, tudo isso é porque você tem as estratégias positivas para que você, que já quer ser sucesso e já crescer ainda muito mais. E fazer também as pessoas crescerem. Exatamente, né? Vanduza. E como eu disse na minha primeira frase, tem que ter caráter, tem que ter ética, integridade. Tudo isso vai ajudar, porque não adianta você estar bonito, lindo, maravilhoso e te enganar.
Persuadir não é manipular, é convencer as pessoas que o seu produto e o seu serviço é o melhor que nós temos para ela comercializar. Muito bom. Depois do nosso querido Jex, a gente só tem a dizer o seguinte, que na próxima semana tem mais informações, tem mais dicas, porque não basta apenas falar. Tem que impactar. Bora. Até a próxima semana, Jex. Até quarta.